Uma moça que quer ser noiva vale por um exército. Helena, por Machado de Assis. Se quiser informações sobre o autor, clique no card que aparece no canto direito superior ou no link na descrição do vídeo. Dê um like se você gosta deste canal, comente, compartilhe e se inscreva. Se quiser contribuir, veja como na descrição do vídeo. Obrigada! Capítulo 20. A visita de Estácio não causou nenhum espanto a Mendonça. Ele a esperava com a confiança das índoles ingênuas e avessas ao ódio. Não era crível que um amigo de longos anos dormisse sobre a injustiça de um minuto. Contudo, dormiu. Foi na seguinte manhã que Estácio procurou o pretendente de Helena. Entrou naturalmente em casa de Mendonça, sem expansão nem secura. A entrevista foi breve e cordial. Houveram-se os dois com afetuosa dignidade. Estácio explicou os escrúpulos, declarou-se contente com a aliança. O contentamento podia existir. Todavia, a manifestação foi parca e seca. Houve mais calor e expansão quando ele lhe pediu que desse vida feliz à irmã. Será para mim um eterno remorso se Helena vier a ser desgraçada, disse ele. Não tivemos o mesmo berço. Vivemos nossa infância debaixo de teto diferente. Não aprendemos a falar pelos lábios da mesma mãe. Importa pouco. Nem por isso lhe quero menos. Meu pai recomendou-a à nossa família e ela correspondeu ao sentimento que ditou essa última vontade. Mendonça não respondeu nada. Refletira durante a noite nas palavras que ouvira Estácio no dia anterior. Palavras que bem podiam ser ditas ou pensadas por outros, talvez por todos, logo que soubessem do casamento. Helena viria a amá-lo talvez, mas desde logo lhe levava para casa a chave da independência. Mendonça recuou. Quando o padre Melchior o soube, não pôde conter um gesto de admiração. Mas, se louvou o escrúpulo, não aprovou a resolução que vinha derrubar tudo. Não tapará nunca a boca aos maus, disse o padre. Eles acharão meio de envenenar-lhe a generosidade. Paciência, tornou o moço. É menor esse perigo. Se casar, dirão que faço uma operação vantajosa. Talvez a família o suponha. Talvez ela própria o pense. Helena teve notícia dos receios do pretendente e da resolução a que parecia inclinar o coração. Perguntou-lhe se era verdade. Mendonça afirmou que sim. Ela contemplou-o longamente, sem dizer palavra. Travou-lhe das mãos, apertou-as com efusão. Ele persistiu. No desinteresse de Mendonça havia, porventura, um pouco de faceirice. A moça percebeu, nem por isso deixou de crer na sinceridade do rapaz. Tentou dissuadi-lo, e posto nada alcançasse nos primeiros minutos, estava certa de que venceria o derradeiro obstáculo. Teria os olhos mais hábeis e felizes que os lábios do padre. Foi o que ela disse ao capelão. Tomo a minha conta efetuar este casamento, continuou Helena. Resolvida a tudo? A tudo. Mas se ele insistir, vencê-lo-ei ou por um modo ou por outro. Uma moça que quer ser noiva vale por um exército. Eu sou um exército. Muito bem, contudo, sua dignidade... em último caso, abro mão da herança. Era capaz disso? Perguntou Melchior. Se era, desejo-o até, disse a moça com veemência. E acrescentou em tom mais brando. Sobre o homem de minha escolha, desejo que não paire a mínima desconfiança. Tal era a situação 2 dias depois da volta de Estácio. O casamento podia contar-se feito. Mendonça não resistiu ao desinteresse de Helena. Dona Úrsula aprovou tudo com efusão e amor, nada sabendo das incertezas e contradições dos últimos dias. Na noite desse dia, Estácio escreveu para Cantagalo dando notícias suas. Do casamento de Helena falou pouco, quase nada. Tudo o descontentava, tanto o que ele fizera e dissera, sem proveito, como o desenlace da situação. Não soubera opor-se com eficácia, nem aplaudir oportunamente.
Posto fosse tarde, o sono teimava em fugir-lhe, e ele velou até muito além da meia-noite. Ocupado, sem dúvida, em adormecer organizações menos sensíveis e existências menos complicadas, o sono fez-lhe apenas uma curta visita. Pelas 5 horas da manhã, Estácio acordou e ergueu-se. A manhã estava fresca, quase toda a família dormia. Estácio desceu. O único escravo que achou levantado preparou-lhe uma xícara de café. Não tendo ainda chegado os jornais, bebeu-a sem a leitura do costume. Quem sabe por que fios tênues se prendem muitas vezes os acontecimentos humanos? Estácio ouviu o som longínquo de um tiro. Era algum caçador, talvez. A suposição deu-lhe ideia de ir caçar. Foi buscar a espingarda, proveu-se de pólvora e chumbo e saiu. Se a habilidade não era muita, parecia ter ainda diminuído naquela manhã, ou porque a mão estivesse menos firme, ou porque a vista andasse menos segura. Estácio caminhara longo tempo sem pensar no fim que o levava. Ia absorto, alheio ao lugar e às coisas. Fez algumas tentativas de caça. Quando cansou de errar, consultou o relógio e viu que não era cedo. Tinha o braço cansado de suster a espingarda. Só então reparou que não trouxera um pajem consigo. Dispôs-se a voltar. Vendo uma parasita, colheu-a com a intenção de dar a Helena como seu primeiro presente de núpcias. Depois desceu em caminho para casa. Vinha descendo com a espingarda debaixo do braço, os olhos no chão, a passo lento, apesar de ser tarde. De uma vez que ergueu os olhos, viu um caso estranho que lhe fez deter o passo. Um pouco abaixo, saía de trás de uma casa velha o pajem de Helena, conduzindo a mula e a égua. Estácio não soube que pensar daquilo. Cedendo ao impulso que não pôde dominar, deu um salto por cima da cerca de espinhos, agachou-se e esperou o resto. O resto não se demorou muito. Assomou à porta da frente a figura de Helena. Depois de olhar cautelosamente para um e outro lado, saiu e montou a égua. O pajem cavalgou a mula e os dois desceram a trote. Estácio sentiu uma nuvem cobrir-lhe os olhos. Ao mesmo tempo, apertava o primeiro objeto que achou debaixo das mãos. Era a cerca de espinhos. A dor fê-lo voltar a si. Tinha a mão ensanguentada. Ao longe cavalgavam Helena e o pajem. Logo que os viu desaparecer, Estácio saltou de novo à estrada. Sem resolução nem plano, caminhou em direção à casa donde vira sair a irmã. Era a mesma da bandeirinha azul que Helena cumprimentara de longe alguns meses antes e não esquecera de reproduzir na paisagem que dera ao irmão, no dia dos anos dele. Estas circunstâncias, antes indiferentes, apareciam-lhe agora como outros tantos artigos de um libelo. O prédio parecia ainda mais velho do que a primeira vez que o vira. A caliça das paredes e das colunas ia caindo, e o esqueleto de tijolo estava nu, em mais de um lugar. Alguma erva mofina brotava a custo junto às paredes, cobrindo com folhas descoloridas o chão desigual e úmido. Por baixo de uma das janelas havia um banco de pau, gretado pelo tempo, com as bordas roliças de longo uso. Tudo ali respirava penúria e senilidade. Não, dizia Estácio consigo, não é este o asilo de um Romeu de contrabando. Mora aqui alguma família pobre, que a caridade engenhosa de Helena vem afagar de longe em longe. A solução do enigma pareceu-lhe tão natural que o moço resolveu parar a meio da aventura e chegou a dar alguns passos para trás. Mas a suspeita é a tênia do espírito. Não perece enquanto lhe resta a cabeça. Estácio sentiu o desejo imperioso de indagar o que aquilo era e voltou sob seus passos. Para entrar ali era necessário um motivo ou pretexto. Procurou algum. A aventura dera-lhe o melhor de todos. Olhou para a mão ferida ensanguentada e foi bater à porta.
Desejo que tenham gostado deste capítulo da obra Helena, de Machado de Assis. Obrigada por sua companhia e até a próxima!